Noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como de praxe. Agradecer primeiramente ao Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus pelo dia, pela esperança que brota novamente em nosso coração, rogando aos bons espíritos que iluminem a nossa caminhada, os nossos objetivos, e que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós tínhamos conversado no bate-papo passado, no estudo passado, né, a respeito daquela dificuldade que nós temos em lidar com a nossa legião. Lembra que nós falamos que nós temos a família e temos a legião. A família é o lugar onde nós exercitamos a resolução dos nossos desafios, né? E a legião são as personalidades adquiridas no decorrer das nossas encarnações, né? E todas as vezes nós mergulhamos daquele porão, daquela nossa casa imaginária. Lembra que nós temos a nossa casa imaginária, e nós vamos nesse estudo sempre falar dela, que é o sótão, o térreo e o porão. E no porão onde a gente sempre vai buscar as experiências de passado. E nessa nossa legião, ela sempre deixa lá no porão, né, as personalidades deixadas no porão, muitas vezes de soluções, de atitudes que tomamos no passado e nem sempre foram salutar na resolução dos nossos problemas, né? E só que a partir do momento que nós começamos a encarar, como se diz, a equacionar esses nossos desafios do presente, buscando não só no porão, mas também no térreo e, sempre que possível, no sótão, buscando soluções coerentes, né, para o nosso caminhar, nós vamos nos descobrindo e nos fortalecendo, né, no dia a dia. E isso nos traz o que? O autoconhecimento, a autoanálise. Aí nós aproveitamos, né, o Ser Consciente de Joana de Ângeles, escrita pelo Divaldo Franco, para nos orientar nesse pedacinho desse nosso estudo que nós estamos fazendo. Então vamos dar sequência no nosso bate-papo? Vamos lá. Como dito anteriormente, esse período de ceifa que vivemos nos trouxe a necessidade do autoenfrentamento, de autoconhecimento e de autoaceitação, porque nos enclausuramos, né, por força de circunstâncias, para podermos, e com isso acabamos forçando a buscarmos o nosso autoconhecimento, a autoaceitação, porque não tinha para onde correr, não é verdade? Então, como nada que Deus faz é por acaso, né? Então também foi uma forma que, embora dolorida, né, de nós buscarmos nós mesmos, encararmos a nossa legião, não é verdade? É um momento tão bem ensinado por Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vivemos agora esse momento de verdades. Que verdades são essas? Verdades siderais, que elas são válidas em toda a criação, né? Verdades essa que nós estávamos até ontem lendo um livro do Haroldo, diz que se nós sairmos, uma comparação assim, se nós sairmos hoje da nossa escola do planeta Terra e formos a bilhões de anos-luz para um outro planeta, para uma outra escola, as leis siderais, ou seja, o evangelho de lá é o mesmo de cá. Ou seja, ele é padrão para o universo. Então, a verdade que Jesus fala é a verdade evangélica, a verdade do evangelho, das boas novas, né? Então, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Vamos à sequência? É um momento de abertura de perspectiva, de autoconhecimento e de autodisciplina, uma vez que nossos espíritos conseguem vislumbrar um pequeno facho de lucidez e, consequente, a necessidade de maturidade espiritual em um tempo em que a solicitude nos bateu à porta. Podemos agora, através da autoanálise, vencer as sequelas de passado que se exteriorizam em nós em forma de desarmonias e de comportamento nos planos físicos e astral, né?
Então, o momento agora é de autoconhecimento e de autodisciplina, coisa que nós temos sempre dificuldade, inconscientemente ou conscientemente, nós fugimos dessa autodisciplina, desse autoconhecimento. Embora nós tenhamos a necessidade da maturidade espiritual que bateu na nossa porta. Está na hora, não temos mais tempos para permanecermos no estágio de infância. Não é? Agora a nossa escola é para adolescente e adulto. A fase de infância não vai ter mais vez, não tem mais, como se diz, não tem mais lugar nessa transição que nós estamos passando. Vamos dar sequência? Um dos grandes mecanismos de escape desse autoanálise seria a fragilidade do espírito. Mas nos atentemos no que diz Joana de Ângeles a esse respeito. Olha que coisa interessante que ela nos fala. Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, fragmentário, ocorrências naturais do processo de evolução. Então, por vezes, nós nos encantulamos em nossos medos, em nossos erros, principalmente quando topamos com as nossas legiões. Mas eu ainda sou muito frágil, eu ainda sou muito imperfeito, eu ainda sou muito isso, muito aquilo. Mas faz parte do nosso processo isso aí. Cada um de nós, apesar de estarmos matriculados em uma mesma escola que é o planeta Terra, nos encontramos em níveis diferentes de amadurecimento espiritual, porque são séries diferentes dessa escola. Ora, é uma grande escola, mas várias salas de aula, cada um em uma série. Nós fazemos essa comparação e é uma coisa fantástica, porque, vejam bem, na mesma escola, mesmo período, vamos supor aí, no período matutino dessa escola, tem a quinta série, a sexta série, a sétima série, a oitava série. Então são níveis diferentes. E nós hoje encarnados estamos também nesses níveis diferentes. Então nós não podemos, por vezes, cobrar do nosso irmão algo que ele ainda não tem. E nem queremos nos comparar com aquele que já chegou a um nível que nós ainda não temos. Então, essa autoanálise vai fazer com que nós entendamos qual é o nosso papel, onde nós estamos, qual nível que nós estamos, em que série nós estamos dessa escola, para não atrapalharmos, não atropelarmos, desculpe, a nossa caminhada para frente e muito menos nos espelharmos no passado. Tá? Mas vamos dar sequência para a gente entender melhor. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, olha que Joana de Ângeles nos fala, é fantástico isso aqui. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Nós que temos a bênção da mediunidade, da faculdade mediúnica, temos essa facilidade de identificar padrão vibratório. Então nós percebemos dentro da nossa casa espírita, no nosso movimento espírita, no dia a dia, né, dessa casa, das casas que existem no mundo afora, nós, na convivência com os nossos irmãos, nós vamos percebendo aqueles que aspiram mudança para melhor e vão se modificando, porque ele irradia essas energias saudáveis e nós sentimos isso. É incrível. Não estou dizendo só na casa espírita, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós conseguimos sentir no nosso próximo que está conosco ali frequentemente, né, a mudança dele para melhor quando ele aspira a mudança. E também o contrário, nós também percebemos. Quando a pessoa começa a irradiar, buscar a mudança mais conforme a cabeça dele e de vez em quando se equivoca, né? E começa a trilhar caminhos que por vezes vão lhe trazer algumas consequências dolorosas, mas que infelizmente nós não podemos fazer nada porque ele tem o livre-arbítrio e nós temos que respeitar. Não é verdade? Continuando. O empenho direcionado ao autoconhecimento é individual.
trazendo àquele que se empenha nesta tarefa, após o autoexame, um bem-estar que parte do mental, passa pelo astral e chega ao físico, ou seja, sai do mental, passa no perispírito e chega no corpo físico. Então nós percebemos a pessoa no semblante. Ela está com um semblante mais suave, mais feliz. Apesar de todas as adversidades, de todos os desafios, nós vemos ela está sempre sorridente, está sempre, né? Não está aquela feição amargurada, ou reclamando da vida, ou querendo jogar culpa para terceiros. Então aí a gente percebe, né, nesse autoexame, nesse desempenho direcionado do autoconhecimento, que parte do mental passa no perispírito e recende no físico. Então no físico a gente consegue captar, não é verdade? Vamos lá? Através de contínuos esforços, Joana de Ângeles, tá? Direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Vou repetir só essa última frase para ficar bem gravado no nosso coração. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Através do quê? Dos esforços contínuos que nós fazemos para nos modificar. Tá? No complemento, esse processo não dá saltos, não ocorre em passes de mágica. É necessário o querer, o planejar e o persistir. Lembrando de que não podemos embarcar no querer, no planejar e nos persistir de outro, pois trata-se de um processo de si para consigo. Traduzindo, nós já tínhamos falado isso. É individual a mudança. Não é porque, vamos pegar um exemplo assim mais tosco para a gente entender, no fubazão, como diz o Coronel Lobo. Né? Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu parei de fumar. Fumei durante 10, 20 anos, que seja, 30, não importa. De repente, algum dia eu achei que eu tenho que parar de fumar, porque não estava. Eu tomei minha decisão de parei. A partir do momento que eu parei de fumar, eu não posso ficar apontando meus irmãos que fumam. Oh, você tem que parar, você tem que parar. Eu também, eu consegui, você tem. Por quê? Porque é um processo individual, gente. Nós tomamos a decisão. Por que nós tomamos essa decisão? Porque chegou o momento do basta o quê? O encontro comigo mesmo fez com que eu entendesse que o uso do tabaco estava fazendo mal para o meu bolso, estava fazendo mal para a minha saúde, para o meu perispírito e ia me prejudicar em futuras encarnações. Com toda certeza, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vemos que tudo que nós ingerimos, que nós fazemos no material, no físico, no mental, vai levar consequências para as próximas experiências reencarnatórias. Então, olha que eu entendi isso aí, eu encontrei comigo, eu encarei das minhas legiões e resolvi parar. Mas quem parou? Fui eu. Esse processo não dá salto, não corre de passo de mágica, porque eu levei muito tempo fazendo isso, até um dia que eu descobri, senti a necessidade de parar. Para isso, o que eu fiz? Eu quis parar, eu planejei e eu persisti. E aí, eu planejei, eu quis, eu persisti. Eu não posso querer planejar, persistir no processo do outro. Entendemos? Então, é individual. Não adianta, meus irmãos, quando eu falo dentro da casa espírita, inclusive na nossa. Ah, eu tomei um remédio tal, me fez bem para o seu organismo. Talvez esse mesmo medicamento não faça bem para o organismo daquela pessoa que você quer que ela toma aquele medicamento. Entendemos? Então é individual, tanto na parte física quanto principalmente na nossa caminhada espiritual. É individual. Vamos entender melhor? O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita
de como realizá-lo e de quando dar início à nova fase. Entendemos? Qual que é o conhecimento? Joana de Ângeles. Tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que ela necessita, de como ela vai realizar e quando que ela vai dar início a essa nova fase. Acomodadas aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se a desdobrá-las, ou seja, estão todas aí. Ah, mas eu levei tanto tempo para entender, mas estava ali. Mas como que estava ali? Lembra que nós falamos da mônada? Quando somos criados, nós recebemos, somos a faísca, a fagulha divina do Pai? Temos todos os seus atributos? Por quê? Somos parte dele, ou seja, a fagulha divina. O que Jesus disse no Evangelho? Sois deuses? Podereis fazer o que eu faço e muito mais. E olha o que Jesus disse, ele era o Cristo, governador do planeta, gente. Né? Então, estava tudo ali, só que cada um tem o seu tempo. Né? No complemento, olha, durante o processo do autoconhecimento, os valores, o apego, as escolhas e as companhias mudam e muitos dos nossos paradigmas se tornam roupas velhas que devem ser abandonadas. No passar do tempo, a gente vai vendo que muitas coisas que fazíamos lá atrás hoje já não tem mais razão de ser. Apesar de ser uma necessidade do espírito, cada um decide a seu tempo quando que irá iniciar a jornada para dentro de si mesmo. Esse tempo é de cada um e deve ser respeitado. Né? Nós estamos há alguns anos já na casa espírita, na nossa casa, e desde quando nós começamos, os nossos dirigentes da época, que muitos já estão no plano espiritual, e eles sempre falavam assim, olha, vocês só vão conseguir mudar a caminhada de vocês através do conhecimento. Para ter esse conhecimento, é necessário estudar. E aí a maior dificuldade que nós temos no meio espírita, estudar. Quando você fala em formar grupo de estudos na casa espírita, meu Deus do céu, é um pega para capar. Existem N dificuldades e o grupo muitas vezes começa com 30 pessoas, na metade do ciclo do estudo já está com 10, aí termina com 2. Infelizmente. E isso não é na nossa casa espírita. Nós percebemos isso em várias casas espíritas na nossa cidade. Tivemos a oportunidade de visitar outras casas espíritas fora da nossa cidade, fora do nosso estado, e percebemos as mesmas dificuldades. Conversando com irmãos de outras localidades do Brasil, né, que também professam a doutrina espírita, nós temos uma dificuldade muito grande de estudar, de formar grupos de estudo, porque acredito eu que o autodescobrimento, quando nós começamos a estudar, nós começamos a entender que nós não somos coitadinhas. Nós começamos a entender que a doutrina espírita começa a nos mostrar que não existe nem vítima nem inocente no processo da reencarnação. E isso incomoda muita gente, né? Vamos dar sequência? O autoencontro, isso nos diz Joana, tá? O autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que a aguarda. É o que a doutrina espírita, desde o princípio, começa. Quem começou na doutrina espírita ou está começando, vai estudar isso aqui. O que ela vai nos ensinar? De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? Né? Lá no que é o Espiritismo, a gente já começa a chafurdar nesses questionamentos. Né?
não complemento, é o vislumbrar do andar superior da casa mental. É o ter uma fagulha da ideia de um futuro ditoso que certamente nos aguarda. A doutrina nos ensina, a doutrina espírita nos ensina que todos nós, sem exceção, estamos destinados a ser felizes. Quer nós queiramos, quer não queiramos. Uns vão chegar primeiro, outros depois. Mas o nosso final é ser feliz. A criação foi feita para a felicidade do ser humano. Ou seja, nós fomos criados, encaminhados nesses processos reencarnatórios com o objetivo, ascender, chegar a espírito puro, ser co-criador e daí vai. Um dia nós vamos ser muito felizes. Então, mas para que isso ocorra de uma forma um pouco mais, não digo mais acelerada, mas no seu processo normal, sem ficarmos patinando em milhares e milhares de reencarnações, né, aprendendo um décimo a cada reencarnação, sendo que podias aprender muito mais e evoluirmos muito mais, está justamente no que, na falta que nós fazemos de visitar o nosso sótão. Lembra da nossa casa? Nós jornadeamos muito entre o térreo e o porão. E raramente nós visitamos o sótão. E lá é que Deus colocou todas as soluções palpáveis, viáveis, sensatas. Né? Lá está o Evangelho. Mas a gente tem hora, nosso comodismo não deixa. Né? Aí nós preferimos o mais fácil. É o que Jesus já disse na porta larga e a porta estreita. Não é verdade? Vamos dar sequência? Equipada de honesto desejo de equacionar-se. Olha que coisa interessante isso aqui. O ano é fantástica, né? Equipada de honesto desejo de equacionar-se. A esfinge perturbadora atira-se ao mar do discernimento e desaparece, deixando o indivíduo livre seguir sem a maldita fatalidade de ser desditoso. Meio complicado. A Joana coloca umas coisas assim, a gente fala, meu Deus, eu vou ter que pegar um dicionário aqui, tá? Mas vamos passar para o fubá? Olha só, a esfinge, cara, é a nossa personalidade milenar e endurecida que faz que todas as vezes nós cometamos os mesmos equívocos, que só desaparece quando o espírito sede da consciência, ou seja, o campo mental, entrega-se à maré do progresso e entende que sua destinação é a felicidade através do trabalho com base em valores siderais. Valores esses que estão aonde? No Evangelho que Jesus nos trouxe e que está em sua totalidade no nosso sótão. Está vendo como não ficou tão difícil? Vamos lá? As condições do progresso e a harmonia do eu real propõem um estudo das virtudes evangélicas, uma releitura dos seus fundamentos e posterior aplicação na conduta pessoal. Olha que coisa boa! Amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio. Eu não vou amar ninguém se eu não me amar. Com segurança de propósitos, metas e realizações. É o passo inicial da fase nova, ao lado do perdão libertador de ressentimentos, desgosto e inferioridade geradora de reações de, como é que se diz? Reações de depressão com caráter punitivo, autopunitivo. Né? Então, o que a Joana trouxe para nós aqui?
o amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, conosco, com segurança de propósito, meta e realização. Para nós fazermos o nosso carro andar, ou seja, buscarmos o nosso eu, embarcar no nosso eu, enfrentar as nossas legiões, nós temos que ter um propósito. Qual propósito é esse? Primeiro, não fazer aos outros o que não gostaria que fosse feito a nós. Primeiro passo. Quando ela fala ao lado do perdão libertador de que? De ressentimento, de desgosto e inferioridade, que gera reação de violência ou de depressão com caráter autopunitivo. Né? Por vezes nós queremos ascender, mas nós queremos ascender pisando, muitas vezes nas costas de irmãos nossos, de evolução. E não é esse o caminho. Porque se optarmos por esse caminho, fizermos essa opção, nós vamos, né, ficar com ressentimento, desgosto, inferioridade, reação violenta, depressão de caráter autopunitivo. Porque a nossa consciência vai nos cobrar. Porque o que tem na nossa consciência? As leis de Deus, ou as leis naturais. Elas vão nos cobrar. Então, para começarmos, nós temos que falar, bom, eu vou ascender, vou começar a subir. Mas espera aí, eu tenho que olhar no degrau onde eu estou pisando. Não estou pisando em ninguém, não estou machucando ninguém, não estou prejudicando ninguém. Não, então eu vou. Entendemos? É um pouco complicado, né? Porque aí nós temos que nos despir de muitas coisas, largar muitas coisas que ainda carregamos conosco. Vamos lá? Esse processo de autoexame e autoconhecimento não é indolor, por ser comparativamente tratado como um processo de crescimento. E crescer dói, nós já falamos sobre isso. Todo crescimento dói. Dói por quê? Dói para achar, dói parar de achar culpado pelas nossas desditas, porque tudo que nos acontece nós começamos a jogar culpa em alguém ou alguma coisa. E a hora que nós temos que parar, por isso que o estudo da doutrina espírita incomoda muita gente. Dói parar de achar culpado. Dói parar de tomar decisão baseada em materialidade. Como assim? Primeiro eu vou meu prazer, né? Vou atender as minhas necessidades físicas, depois eu vou ver a parte espiritual. E a hora que começamos a estudar a doutrina espírita, nós começamos a entender. Eu estou falando estudar a doutrina espírita e praticar o que você aprendeu. Dói tomar essas decisões. Dói pensar sobre nós mesmos, sobre as oportunidades que nós perdemos. Meu Deus, eu olho para trás, quantas coisas eu deixei de fazer, eu perdi a oportunidade porque eu estava focado em outra coisa. E hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu não faria mais a mesma coisa. Né? Se eu pudesse retornar aos meus 17, 18, 19 anos, jamais eu faria o que eu fiz, porque hoje eu tenho outra visão. Dói perdermos companheiros de caminhada. E como dói, perdemos muito agora nessa pandemia. Né? Dói. Crescer dói. E para quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho e aplicá-lo, pelo menos, começar a aplicar em nossa vida, nós começamos a crescer e esse crescer dói. Porque nós temos que ir tirando aquela roupagem velha, né? Nos desfazendo da casca grossa. E isso dói porque o nosso apego ainda é maior. Mas quão gratificante é nos sentirmos um pouco libertos do apego das coisas e às pessoas, de poder analisar o que nos acontece sob a ótica da imortalidade, deixando a tarefa de procurar culpados pelas desditas que nos ocorrem, de fazer escolhas pensando em um futuro enquanto espíritos e não enquanto pessoas. Porque hoje nós fazemos nossas escolhas enquanto pessoas. Eu corro atrás de algo material para satisfazer as minhas necessidades físicas,
enquanto pessoa. Eu não penso enquanto espírito. Só que a doutrina espírita começa a nos ensinar que nós somos imortais e que nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Né? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas todos nós vamos desencarnar. E vamos dar sequência na nossa caminhada como espíritos. Então nós não fazemos, por enquanto, não estamos fazendo as nossas escolhas pensando no amanhã do espírito. Nós pensamos no amanhã do corpo. Só que o corpo, amanhã, ele não existe. Amanhã ele vai virar pó. Ao pó voltarás. Não é verdade? Vamos continuar? Quantos companheiros encontraríamos nessa jornada de despertamento que nos acompanharão no caminhar? Na casa espírita a gente sente isso. Companheiros que começaram conosco lá atrás, hoje estão batalhando aí, poxa, largando muitas coisas, né? Hábitos e comportamentos de passado. Fala, poxa, estou me achando aí. Dói para crescer, lógico, como nós já dissemos, né? Mas, né, nós percebemos que eles estão felizes, embora com a dor do desapego, né? Que cada um trazendo sua experiência e uma vontade de crescer. E quanta companhia espiritual teremos nos trazendo a paz, a esperança e o estímulo para crescer. Porque a hora que nós tomamos essa decisão, centenas de mãos do plano espiritual, de familiares que tivemos nessa legião que nós falamos aí do passado, quantas mães nós tivemos, gente, quantos pais, quantos irmãos, e muitas dessas inteligências, desses corações estão no plano espiritual ainda, né? Ou já voltaram, estão por lá, ou estão estagiando ainda, se preparando para novo reencarne. Quando eles percebem o quanto nós queremos crescer, o quanto nós estamos modificando, buscando essa ascensão, mãos são estendidas aos montes. As companhias espirituais vêm de monte para nos fazer crescer. E o contrário também, infelizmente. Quando começamos a procurar soluções milagrosas, né, por aí, as outras companhias também que insistem em nos pegar e trazer para baixo, vai ficar, ó, assim, né? É uma jornada emocionante para um espírito que deseja sair da fase infantil para a adolescência. Porque, como nós já dissemos, a nova terra não vai ter lugar mais para a infantilidade, e sim adolescentes e adultos. E hoje nós todos estamos na fase da infantilidade. É duro a gente falar isso pra gente mesmo, mas nós ainda somos muito infantil, muito imaturo. E as oportunidades estão dadas, principalmente nesses bate-papos, nesses estudos, para ver se a gente acorda, olha, vamos lá, vamos procurar, né, a nossa maturidade. Tá? Encerramos a nossa reflexão com a frase oportuna de Joana de Ângeles. Né? O progresso é fatalidade da vida. É a harmonia resultante da consciência desperta para a conquista da sua plenificação. Vamos repetir? O progresso é fatalidade da vida. É a harmonia resultante da consciência desperta para a conquista de sua plenificação. Que Jesus abençoe a cada criatura que se dispõe nesse momento tão difícil em crescer. Dói. Crescer dói. Mas Jesus nos abençoa e nós vamos conseguir. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.